Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar na nossa aula ali sobre motores de indução, né, sobre análise de curvas de motor de indução trifásico. Na aula passada eu expliquei sobre as curvas de fator de potência e rendimento, né? Para quem não assistiu ali, posso deixar na descrição ali o link, né? A gente explicou aqui, né, como que se comporta, né, a questão das curvas de rendimento e fator de potência aqui para o motor de indução. E nesse vídeo a gente vai visar entender, né, como que funciona a questão da operação do motor com o inversor de frequência, né? Qual que é o objetivo, né, do inversor de frequência, quais grandezas que ele visa controlar e como interpretar essas curvas aqui, né, que a gente tem aqui. Então, primeiramente, né, curvas de operação com inversor, né. Isso aqui foi retirado de um catálogo da WEG, né, das curvas que eles mapearam aqui para a operação de um motor de indução trifásico deles com inversor de frequência, né. Então eu tenho uma família de curvas, né, são quatro curvas, né, cada uma representando uma grandeza aqui embaixo, que vocês podem ver aqui pela legenda. Então, o azul forte aqui é o conjugado. A curva roxa aqui é conjugado máximo, né, o pico da curva de conjugado do motor. A vermelha aqui é a tensão e a verde é a potência, tá? No eixo X, obviamente, eu tenho a frequência, né, porque a gente está visando entender o comportamento dessas grandezas aqui frente à variação de frequência, que consequentemente causa a variação de velocidade, que é esse o objetivo do inversor de frequência, né? É o controle da velocidade do motor. Então, no eixo X aqui eu tenho a frequência, e no eixo Y eu tenho o modo pelo qual as grandezas são alteradas aqui, né, todas essas aqui pela variação de frequência. Então, no eixo Y aqui da esquerda eu tenho o conjugado, né, Newton metro, que é para essas curvas aqui azul e lilás. E no eixo Y, nos dois eixos Y da direita aqui, eu tenho esse aqui que é o da potência, né, que é para a curva em verde, e tenho esse aqui mais de cá, que é o da tensão em volts aqui, que é para a curva em vermelha, tá? Então vamos lembrar, né, primeiramente, qual que é o objetivo do controle do inversor de frequência, tá? Esse aqui é uma curva para o inversor escalar. Primeiramente a gente tem que saber que tem dois tipos principais de controle, que é o vetorial, que é um controle mais complexo, mais aprimorado, que visa manter mais o torque em baixas velocidades, e o controle escalar, que é um controle mais popular, né, mais simples, assim de se dizer, que é um controle que utiliza uma relação linear simples aqui entre tensão e frequência. Essas curvas aqui são pro inversor escalar, tá? Esse mais simples. O vetorial a gente vai ver num vídeo futuro, tá? Não nesse daqui. Então, como é que funciona isso daqui, tá? Vocês podem ver que esse controle, essa técnica de controle escalar aqui utilizada pelo inversor de frequência, né, para controlar o motor, ela utiliza uma relação linear, né, olhando para a curva em vermelho, né, primeiramente, esquecendo as outras. Ela usa uma relação linear entre a tensão aplicada, né, que é esse eixo aqui, e a frequência, né, que está aqui no eixo X. Então, a frequência nominal de placa desse motor é 60 Hz. Podem ver aqui, ó, no 60, e subir aqui para ver onde bate em todas as curvas aqui. Bate bem aqui da curva roxa, né, da verde e da vermelha. E aqui na vermelha a gente está analisando, né, se a gente vier aqui pro lado direito, aqui a gente vai ver que é 220. Então, quando eu tenho 60 Hz aqui, né, que é a frequência de placa do motor, eu vou alimentar ele com a tensão de placa nominal, que é 220 volts, tá? Aqui em cima 225, um pouquinho mais aqui embaixo, vai 220. Então, o que isso aqui me diz, né, que esse inversor de frequência ele utiliza, né, para frequências abaixo da frequência nominal, ele utiliza tensões eficazes menores. Aqui é o valor eficaz da tensão. Então, se eu quiser trabalhar com velocidades abaixo da velocidade nominal de placa, né, com frequências menores, aqui, ou seja, 50, 40, 30, 20 até 10 Hz, né, às vezes até com frequências menores que isso, né, que não estão sendo mostradas aqui, mas enfim, eu tenho que diminuir a tensão eficaz de forma proporcional a essa diminuição de frequência, ou seja, uma relação linear. Por isso que é uma reta aqui, né, essa curva vermelha aqui. Já para tensões acima, né, para velocidades, né, e frequências acima da nominal, né, que é 70, 80, 90 Hz aqui, eu não posso seguir aumentando a tensão, eu tenho que manter a tensão constante, né, e só aumentar a frequência. E por que exatamente, né, o inversor ele não pode seguir aumentando essa tensão, ele tem que manter ela constante? Ele faz isso principalmente pela questão da rigidez dielétrica das bobinas, né? Aquela tensão, né, a tinta, o esmalte que tem nas bobinas do estator, ela tem uma rigidez dielétrica, né? Tu não pode seguir aumentando a tensão, senão tu pode romper essa rigidez, né, e causar um curto-circuito interno. Também tem a questão de saturação, né, que tu pode provocar a saturação do material ferromagnético, né? E aí a tua corrente elétrica crescer muito em conteúdo harmônico, né? Pela distorção da impedância, né? E da distorção da corrente elétrica, né? Que crescendo em componentes de terceira ordem principalmente.
Então, o que acontece, né? Como é que essa relação aqui funciona, né? Eu vou desenhar aqui brevemente, né? Eu vou lembrar para vocês como é que é a expressão do fluxo magnético no material, né? No circuito magnético do motor, em função da frequência e da velocidade. Então, a expressão ela é mais ou menos isso daqui, ó. Ela é diretamente proporcional ao valor eficaz, né? RMS da tensão aplicada, dividido por N, né? Número de espiras vezes ômega, onde ômega é igual a 2πf, tá? Então, isso quer me dizer que o fluxo, tá? Essa expressão ela deriva da lei de Faraday, né? Se a gente fizer uma integração nos dois lados lá da lei de Faraday, a gente chega nessa expressão aqui, tá? Mas não vou entrar nesse mérito matemático, né? Porque não é o objetivo do vídeo. É só para vocês verem, né? Do que depende o fluxo magnético no circuito magnético do motor de indução. Ele é diretamente proporcional à tensão eficaz, né? RMS que eu aplico, né? Da fonte senoidal, e é inversamente proporcional à frequência elétrica dessa tensão, tá? Então quer dizer o seguinte, né? Para mim manter o fluxo constante, esse cara aqui constante em toda a operação aqui, abaixo da frequência nominal, né? Abaixo de 60, né? Para valores à esquerda desse ponto aqui, eu tenho que diminuir a tensão eficaz de forma proporcional ao fluxo. De forma proporcional à frequência, né? F aqui é a frequência. Então vocês concordam que isso aqui está diminuindo, né? 50, 40, 30, 20, né? Está diminuindo cada vez mais, eu tenho que diminuir de forma proporcional à tensão, para que esse cara aqui mantenha constante, né? Então, diminuindo o denominador e o numerador, eu mantenho aqui a razão entre os dois, né? A divisão aqui, que é o fluxo magnético constante. E para que eu preciso manter o fluxo constante, né? Para manter o torque constante em baixas velocidades. Porque o torque elétrico aqui desempenhado na máquina, ele é proporcional ao fluxo magnético, né? Que circula aqui no circuito magnético do motor. Então, para manter esse fluxo e, consequentemente, o torque constante, né, em operações de baixa velocidade, né, que é altamente desejável que tu não perca torque, né, na operação do motor, eu tenho que manter esse controle escalar aqui, né, visando a manutenção do fluxo constante aqui. Então, isso resulta nessa curva linear aqui, né, nessa reta aqui vermelha, né. Bom, ditas essas considerações, tá, o que vocês podem observar aqui, né? Existe um problema também no motor, né? Que é para frequências muito baixas, né? Por exemplo, para frequências abaixo de 30 Hz, o que pode acontecer aqui, ó? Se a gente olhar para o modelo do circuito elétrico em regime permanente do motor de indução, que é esse daqui, a gente tem essa impedância séria aqui, né? Aqui é a tensão de fase aplicada e aqui o ramo de magnetização. O que acontece com essas impedâncias aqui à medida que eu vou variando a frequência aqui de operação do motor, né? Vocês vão se lembrar aqui que a reatância, né, o J, ela é igual a 2πf, né, vezes L, que é a indutância. Então, quando eu vario a frequência, né, para variar a velocidade, eu também estou variando esse cara aqui, né, essa reatância aqui, e principalmente essa aqui que é o JXM, né, reatância de magnetização, também é 2πfL. E aí, se eu altero essas impedâncias aqui, né, o que isso pode implicar, né, o que isso pode acontecer com o motor, né? Vamos supor aqui que eu estou na frequência nominal de 60 Hz aqui, né, com a reatância nominal, com a frequência nominal, e aqui eu vou ter então a reatância XM nominal do motor, JX1 nominal e JX2 nominal também, porque a frequência é a nominal. Agora, se eu baixar o valor dessa frequência para um valor aqui menor de 30 Hz, né, por exemplo, um valor bem baixo, 10 Hz aqui, eu vou diminuir muito o valor desse cara aqui e vou diminuir bastante o valor desse cara aqui. O que acontece aqui, ó, a tensão aplicada, né, eu vou aplicar os 220 aqui nominal, por exemplo, né, pode ser uma tensão menor, né, se eu tiver aqui nos 10 Hz aqui, eu vou estar com uma tensão bem menor aqui, né, que vocês podem ver aqui no começo do gráfico, né, então eu vou até apagar isso daqui. O que vai acontecer, né, é que essa resistência aqui, ela não é função da frequência, então o valor dela se mantém constante. Já esse cara aqui, JXM, ele abaixa um monte de valor, né? Então, no divisor de tensão da queda de tensão que eu tenho aqui, com a tensão autoinduzida de fluxo E1 aqui, eu vou ter uma queda muito grande de tensão nesse R1 aqui, e aí essa queda de tensão, ela vai me provocar, consequentemente, uma queda muito forte aqui do E1 e, consequentemente, da corrente de magnetização IM, que desce aqui nessa impedância aqui. Se esse M cai, quer dizer que o fluxo também cai, né? O fluxo magnético da máquina. Então, isso, caindo o fluxo magnético, eu vou ter uma perda de torque muito grande. Então esse é o problema enfrentado pelo controle escalar em baixas frequências, né? Eu tenho uma queda muito grande aqui da reatância e eu causo uma divisão de tensão aqui, que antes, né, na velocidade nominal era desprezível, mas aqui em baixas frequências ela acaba não sendo desprezível, né? Eu vou ter uma queda de, sei lá, até 50% dessa tensão aqui, pode estar caindo em cima desse R1,
E perdendo 50% de tensão aqui, né, eu perderia bastante fluxo, bastante corrente de magnetização e, consequentemente, bastante fluxo magnético. Então, para baixas frequências, né, existe uma pequena solução, né, que os fabricantes podem implementar, né, no controle escalar clássico, que é aumentar um pouco mais a tensão aqui, né, do que ela deveria, né, se ela fosse seguir essa linha reta aqui perfeita de relação entre tensão e frequência. Então, em vez de colocar, por exemplo, esse valor aqui para essa frequência baixa, né, esse valor de tensão aqui, eu coloco um valor um pouquinho maior, que é seguindo essa curva preta cheia aqui, né, em vez da pontilhada, e eu fico com a tensão um pouquinho maior. O que isso vai me acarretar, né? Se a gente voltar para a expressão aqui, se eu desrespeitar um pouco essa relação entre tensão e fluxo e colocar uma tensão um pouquinho maior, eu vou elevar um pouco o fluxo na máquina, eu vou causar um certo nível de saturação, né? Eu vou aumentar a componente de saturação da corrente de magnetização, né? Isso, pouca coisa, né? Não é, vocês podem ver que a tensão ela não é elevada muito, justamente para não causar uma saturação muito forte na máquina. Mas essa é uma solução, né, que se utiliza para tentar compensar essa perda, né, de torque aqui em velocidades muito baixas. Claro que isso não resolve tudo, né? Se eu quiser, por exemplo, um torque em velocidade nula, né, o controle escalar ele não consegue. Eu preciso de um controle mais sofisticado, né, que é o controle vetorial, que vai ser tema para um vídeo mais futuro, né? Esse daqui a gente vai ficar apenas nessa questão aqui do controle escalar mesmo, né, porque já é bastante coisa para um vídeo. E aqui também vamos ver agora as curvas que faltaram, né? A gente viu só a vermelha aqui, mas a gente tem aqui a verde, a azul e a lilás, né? O que essa verde aqui me diz, né? Ela é a potência. Vocês podem ver aqui que a potência, né, ela acompanha aqui a curva de tensão e vai baixando para velocidades menores. Por que isso acontece, né? Porque a velocidade cai, mas o torque se mantém. Então a potência mecânica, né, a potência elétrica, consequentemente de entrada, elas vão diminuir. Vocês podem lembrar lá da expressão lá, né, que a potência ela é, na saída ela é torque vezes velocidade. Se eu diminuo a velocidade, né, mantendo o torque constante, a potência vai cair junto. Que esse termo aqui é constante, né? Esse aqui cai, logo a potência vai cair. Por isso que a curva em verde aqui, ela vai caindo. Então, por isso que essa região aqui, né, para frequências abaixo de 60 Hz, menor que essa, a gente chama de região de torque constante. Porque o torque é constante, mas a potência, né, ela vai variando e vai caindo. Agora, desse ponto aqui de 60 para a direita, a gente chama isso aqui de região de potência constante, né? Por que potência constante, né? Porque vocês podem ver aqui que ela não varia mais. A velocidade segue aumentando, só que o torque, em compensação, ele cai, né? Justamente porque eu não consigo mais aumentar a tensão, né? Eu não consigo mais respeitar essa relação aqui de fluxo. A frequência segue subindo, mas a tensão RMS continua igual. Logo, o fluxo cai, consequentemente, o torque cai também. Logo, a potência, ela fica constante, né? A velocidade cai, aliás, a velocidade sobe e torque cai, então a potência aqui, né, esse número aqui, essa multiplicação, ela continua constante. Então essa região aqui para a direita, né, do ponto nominal, é a região de potência constante. A curva em lilás é a curva do conjugado máximo, né, ela é o pico daquela curva lá, né, que a gente conhece lá de escorregamento por torque, né, do motor. Então ela consegue se manter aqui relativamente bem aqui para essas frequências, mas para frequências muito baixas, né? Como eu falei, tem aquele problema lá de se manter o torque em baixas velocidades e ele acaba caindo, né? E aqui é a mesma coisa o azul, né? O conjugado, que nem eu falei para vocês. Essa operação aqui, essa região aqui para velocidades menores, que é a nominal, é a região de torque constante, né? Porém, para frequências menores que 30, vocês podem ver, né, que o controle escalar ele já começa a sofrer, né, para manter o fluxo constante. Então ele já não consegue e vai ter uma perda de torque em baixas velocidades, pelos motivos que eu já expliquei lá, né, da relação das impedâncias, né, da queda de tensão que eu tenho aqui em cima desse R1. Então ele também para baixas velocidades ele não consegue se manter. Para essa faixa aqui, né, de 30 até 60, ele consegue se manter bem, né, o controle escalar ele é bem competente para essa faixa aqui, consegue manter o torque, mas para velocidades acima do nominal, né, como eu falei, aí a gente vai para a região de potência constante, porque o torque cai, né, e a velocidade sobe. Bom, pessoal, acho que já falei bastante nessa aula, né, bastante coisa para uma aula só. Eu pretendo continuar na próxima, então a gente vai ver alguma coisa a mais, né, ainda não sei direito o que eu vou fazer na próxima aula, mas enfim. Vamos encerrar essa aqui por aqui, né? Qualquer coisa deixar nos comentários aí. Se gostou do vídeo, não esquece do joinha, tá? Se não for inscrito, se inscreve no canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu!